conversar um pouco sobre essa dinâmica de entender a linguagem como comunicação do choro. Mas é importante compreender que as lágrimas, elas são apenas uma tradução de um pranto, de um sentimento. Então, antes das lágrimas, tem uma causa, tem um choro. Então, você que está entrando agora e está se juntando a nós, nós estamos conversando hoje sobre a linguagem das lágrimas. E eu fazia uma pergunta antes: por que nós choramos? E quando nós choramos, o que justifica nós termos a lágrima do choro? E choramos também quando estamos enormemente felizes. Então, essa é uma pergunta hoje que nós devemos responder. Mas nós devemos compreender também a dinâmica e a linguagem das lágrimas a parte daquilo que nós vivemos hoje. Eu penso que nós passamos por uma fase em nosso tempo marcada por 3 vazios. É um vazio de pensamento, o primeiro, porque este vazio de pensamento não nos leva hoje a refletir. E isso pode ser, de certo modo, uma causa muito grande que nos leve depois a chorarmos tanto, a nos angustiarmos tanto. E muitas vezes será aquele choro existencial que a gente não encontra mais sentido para a vida. Então esse é o primeiro momento, compreender as formas de vazio que estão perto de nós. E uma delas era do pensamento, porque falta hoje uma reflexão. Mas é também um tempo nosso hoje que nós vivemos, este vazio de sentimentos. Por isso que para a gente conversar hoje sobre a linguagem das lágrimas, é importante compreender também o vazio de sentimento que nós passamos hoje. Talvez você já até chegou a comentar com alguém e dizendo uma realidade, não? Meu Deus, fulano estava se acabando no choro. Já cicrano, ele tem dificuldade de falar. Aí a outra diz: olha, mas eu sou besta para chorar. Então, como entender agora este vazio de sentimentos? Eu diria que não é apenas um vazio de sentimentos. Eu diria que há um vazio de sentimentos de lágrimas e um grande hoje atormento de vazio de sentimento, mas com imagem. Tanto é que hoje são traduzidas as lágrimas por meio das imagens. Veja bem, você talvez já até compartilhou o sofrimento de uma situação por meio de uma mensagem, de uma imagem. E você já percebeu que muitas vezes a mãe está distante do filho e no dia do aniversário dela, ele manda uma mensagem no Facebook ou no Instagram, manifestando todo aquele sentimento dele de profundidade, mas que no dia a dia não é o ideal, não é harmonioso, é conflituoso. Então eu penso que nós vivemos hoje, para entender as causas das lágrimas, a linguagem das lágrimas, é entender também este vazio de sentimento nos dias de hoje, exatamente provocado por muitas vezes pelas angústias que nós estamos passando. Mas um terceiro tipo de sentimento, de vazio existente dentro de nós hoje, que eu exatamente gostaria de falar, é que há este vazio do choro. Por quê? Porque o choro hoje ele se tornou uma ação programada. Não sei se você já conheceu alguém que disse assim: ei, vamos à missa hoje, a missa é tão boa, a gente não sai lá se não chorar. Quer dizer, a gente vive hoje num vazio também do choro, das lágrimas, porque ele é exatamente programado. E nós procuramos os momentos mais sentimentais do momento e da vida que nos identifiquem e provoquem em nós esta reação. Então, de certo modo, nós passamos hoje por um tempo e que até mesmo o choro ele se tornou uma ação programada, uma ação de novela. Por isso que falar hoje sobre a linguagem das lágrimas, exatamente em nosso tempo, nos ajuda muito a pensar como compreender este certo sentimentalismo cheio de imagens e de vazio de lágrimas em nosso tempo. Como compreender as lágrimas como uma comunicação? E aqui eu gostaria hoje de falar com vocês a partir de 3 tipos de choro. 3 tipos de choro para nós compreendermos os tipos de lágrimas e por que o pranto ele é individual, mas sempre nos ajuda a responder por que choramos. Então nós faremos hoje em 4 momentos. Essas 3 formas de vazio, que você que está entrando agora, nós estamos falando sobre a linguagem das lágrimas, a partir do pensamento, a partir do vazio dos sentimentos e a partir do vazio do próprio choro. E, no segundo momento,
compreendendo que esta linguagem das lágrimas, ela tem a ver também com os tipos de choro, para depois entendermos os tipos de lágrimas e depois compreendermos o pranto. E é interessante essa questão do vazio das lágrimas de hoje, porque alguém me diz, não sei se é verdade, que tem até nas certas funerárias, até aquelas pessoas que são contratadas para chorar no velório de alguém. Não sei se você já escutou essa história. Então as lágrimas, de certo modo, hoje o choro, ele é também programado. E isso nos inquieta muito e é uma motivação a mais para refletirmos sobre a linguagem das lágrimas. Mas para entendermos esses 3 tipos de choro, é preciso primeiro compreender o choro como necessidade. O choro como necessidade é, por exemplo, aquele choro do bebê, da criança, quando ele está chorando por alimento, por água, por algum ato de higiene. Ou seja, há aquele choro de necessidade, quando a criança, de certo modo, manifesta, comunica o seu estado de alma, o seu estado de espírito. Então, por isso que as lágrimas, ela é sempre uma linguagem universal, mas é também, de certo modo, uma linguagem que transmite, que comunica o nosso estado da nossa alma. Há uma segunda forma de choro, podemos dizer assim, ou de causa de choro, que é aquela de existência de um limite. Por exemplo, nós já falamos nesses dias não, sobre a morte e as fases do luto. Naquele momento que você se despede do seu ente querido. Então o choro também ele é uma existência de um limite. Por exemplo, no enterro ou na partida de alguém. Você que nesses dias está distante da pessoa, a pessoa não conseguiu chegar a tempo antes da quarentena, do isolamento social. Então o choro ele é também a existência de um limite. Por isso que no terceiro momento o choro ele é também de alegria e revela o nosso estado emocional. Então nós estamos tentando simplificar 3 formas ou causas de choro para depois nos ajudar a compreender os tipos de lágrimas ou as formas de comunicação por meio das lágrimas. E esses 3 tipos de causa de choro, de necessidade, de existência de um limite e também de alegria, do sentimento de alegria, nos ajuda agora a compreender um segundo momento, que são as lágrimas. Porque não podemos, eu disse no início, você que chegou depois, que nós não podemos compreender as lágrimas, a linguagem das lágrimas, sem entender o pranto, sem compreender as causas do choro. E aí nós conseguimos, de certo modo, sintetizar de forma muito rápida alguns tipos ou causas de choro. Mas, dentro da linguagem da comunicação das lágrimas em nosso tempo, dizem alguns estudiosos que existem 3 tipos de lágrimas. E eu gostaria de refletir com vocês, se tiver depois uma pessoa que puder nos ajudar melhor do ponto de vista fisiológico ou até mesmo do ponto de vista oftalmológico, poder nos ajudar então melhor. Mas, segundo aquilo que a gente pode ler, há 3 tipos de lágrimas. Primeiro, aquelas basais. É aquela que lubrifica o nosso olhar. É aquela que deixa não o nosso olhar, mas o nosso olho seco. Mas sempre aquele líquidozinho que deixa lubrificar o nosso olhar. Esse é o primeiro. Um segundo diz que dos tipos de lágrimas são aquelas reflexas. Quando você vai cortar a cebola para fazer o almoço, não sai aquelas águazinhas no seu olho? Então dizem que é uma segunda forma de lágrima, de tipo de lágrima do olhar. Como também aquela quando você cai um cisco talvez no teu olho, algum mosquito, enfim. Mas tem um terceiro tipo de lágrima, que são aquelas psicológicas ou aquelas emotivas, que revelam e manifestam exatamente o nosso estado de espírito. E aí são aquelas formas diversas das 2 primeiras e também das suas composições. Aqui nós não vamos entrar na área científica para explicar, não, mas só para dizer que esta psicológica ou emotiva, aquela que faz revelar ou manifestar o seu estado de sua alma, é completamente diferente e causada de formas diversas, a parte daquela que é basal e daquela que é reflexa. Agora, esta terceira é que eu gostaria de me concentrar nesse momento, que são aqueles momentos de estado de alma ou de espírito que nos faz muitas vezes nos angustiar. E aí nós compreendemos sempre compreendemos que o choro é sempre uma atitude individual. É sempre um ato individual. O pranto, ele é sempre individual, mesmo que seja dentro de um grupo.
Por exemplo, você está num determinado momento que há tanto clamor e tanto lamento, e que você também chora e outras pessoas também choram. Mas o pranto, ele é sempre individual. Por quê? Porque o choro, ele sensibiliza-nos. Não sei se quando você teve uma amiga que chorava perto de você, você sensibiliza. E de certa forma, o choro nos toca tanto, as lágrimas nos tocam tanto, que a gente é capaz de deixar qualquer coisa e ir enquanto a pessoa que chora. Por isso que o choro, a linguagem das lágrimas, além de ser universal, você chora e compreenda o sentimento que ela está passando aqui, aonde você está, na Itália com as pessoas que estão chorando, nos Estados Unidos as pessoas que estão chorando, enfim, no mundo todo. Por isso que a lágrima, ela é uma linguagem universal, que de certo modo revela o nosso sentimento da nossa alma, do nosso interior. Mas o pranto, além de ser individual, ele é também uma forma de revelar também o nosso estado de oração. Por quê? Porque o choro e as lágrimas, consequentemente, manifestam a nossa sinceridade e arrependimento. De tal forma, isso é verdade, que você, quando vê no choro a atitude e a autenticidade dele, você consegue sentir se aquilo tem sinal de arrependimento ou não. Algumas pessoas até chegam a dizer, não, é um chorinho, mas chorinho não é de arrependimento não. Então você vê a sinceridade que as lágrimas traduzem, o íntimo do nosso coração, o íntimo do nosso ser, o íntimo da nossa alma, não? O íntimo da nossa profundidade. Agora, entendendo isso, nos ajuda a compreender uma outra coisa, que a linguagem, ela exprime também o amor. É sempre as lágrimas que traduzem, de certo modo, o nosso jeito de amar. E nos ajuda também a compreender a dinâmica do arrependimento, as lágrimas. Teve um santo na igreja, São Gregório Nazianzeno, que foi um papa ali por volta de 670, ele dizia que as lágrimas eram como se fosse um quinto batismo na nossa vida, ou na história da humanidade. E ele citava, não? Alegoricamente, o batismo de Moisés no Mar Vermelho, com água, o de João Batista, que embora penitencial também, o de Jesus Cristo no Espírito Santo, mas também com água, o dos mártires no sangue e, por fim, das lágrimas, aquelas que lavam o nosso corpo e nos santifica. Então é o nosso jeito de também ver as coisas que provoca em nós um sentimento ou não. E é dentro desta forma que nos faz sentir também, que purifica e lava a nossa alma. Por isso, e por essa razão, as lágrimas também elas deixam a nossa paz, de certo modo, em paz, diante dos sofrimentos que nós passamos. Por quê? Porque as lágrimas, elas revelam exatamente aquilo que nós dizíamos, o aspecto da nossa alma. E as lágrimas, elas são aquelas partes visíveis do nosso corpo, que muitas vezes trêmulas ou cheias de imperfeições, manifestam também os nossos desejos. Então a linguagem da lágrima, ela é muito bonita, porque nos ajuda a compreender tudo isso. E de certo modo, as lágrimas é aquele sentimento que cai por terra, mas a sua eficiência sobe até o céu, sabia? É como se fosse muitas vezes aquele olhar para o céu, mas aquele sentimento de choro dentro de nós, mas aquelas lágrimas caem em direção ao céu. E as lágrimas, então, são como a terra que banha o céu. É aquela forma nossa humana de dizer muitas vezes o que nós passamos, mas revela também a nossa sinceridade de arrependimento. A linguagem das lágrimas, ela exprime sempre o amor, como eu dizia. E é nesta expressão do amor que nós vamos encontrar as motivações, muitas vezes, por que choramos. Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia, além dos Salmos, a Bíblia é cheia de Salmos que fala das lágrimas. Por exemplo, o Salmo 6 fala disso. O Senhor ouviu a voz do meu pranto. Mas nesses dias eu estou chorando tanto. Nesses dias eu estou... Qualquer coisa eu estou chorando. Na Bíblia tem várias passagens que ajudam a compreender o nosso pranto, ajudam a compreender os nossos choros. Por exemplo, o Salmo 102. Quanto nas outras situações difíceis Deus me escutou. Tem também outros salmos que falam sobre isso. O Salmo 39, o Salmo das lágrimas. O Salmo 42, o Salmo 80.
O pranto sempre emanado pelo salmista, diante dele eu derramo o meu lamento, diz o Salmo 142. Então, na Bíblia, está sempre marcado, de certo modo, muito profundo e forte, esse sentimento das lágrimas. Aliás, as lágrimas eram um tema muito conversado e debatido ali, nós chamamos na Igreja Católica da Idade Patrística, não? Aquele período assim muito dos anos 300, 400, por ali assim. As lágrimas eram muito debatidas e conversadas. Tanto é que aqui Gregório Magno, ele escreveu esta carta pastoral, que era como se hoje fossem os documentos da igreja, e ele escreve exatamente falando de alguns sentimentos, quando a pessoa chora, o que faz, o que a pessoa quando chora sem arrependimento, o que deve fazer, o que a pessoa quando chora com arrependimento, mas continua fazendo o que deve fazer. Então, a lágrima, ou a linguagem das lágrimas, foi um sentimento muito forte, por muito tempo conversado. E como eu disse inicialmente, você que está entrando agora, que por nós passarmos num tempo de vazio de pensamentos, mas vazio de sentimentos, e também um vazio de choro, porque o choro hoje se tornou programado, então nós começamos a viver este vazio e não conseguimos mais expressar o que acontece em nossa vida, porque as nossas lágrimas não conseguem mais traduzir o que nós sentimos. Mas, de certo modo, nos ajuda a compreender uma outra coisa. O choro não é uma carência. O choro não é uma limitação física, digamos assim. O choro é uma comunicação da nossa alma, do nosso estado. Então, para você que diz que é chorona, por exemplo, não significa dizer que haja uma fraqueza ou uma limitação. De certo modo, o choro é aquela manifestação que, como nós dissemos, ela pode ser a partir dos 3 tipos de lágrimas, que são as basais, essas naturais que deixam o nosso olho sempre lubrificado, as reflexas, que são aquelas muitas vezes quando se corta uma cebola, como eu disse no início, e aquelas que nós chamamos a atenção mais e conversamos mais sobre elas, que são as emotivas, aquelas mais psicológicas. Então é nesse momento que nós compreendemos que nossa carência não se resume no choro, mas sim naquela forma de nós manifestarmos o que está dentro de nós. Então, de certo modo também, as lágrimas, elas manifestam um fim. Tanto é que quando você está num relacionamento, numa situação difícil na tua vida, você chega até a dizer assim, olha, eu chorei até hoje, mas a partir de hoje eu não choro mais. Por quê? Porque a lágrima, ela invoca também um fim de um percurso. Se nós pegarmos, por exemplo, Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, ali diz assim, que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Então, as lágrimas, elas nos invocam também o fim de um percurso existencial da nossa vida. E é por isso que muitas pessoas, diante do fim, elas não têm reações, porque elas não conseguem entender ou compreender o que está acontecendo. Talvez um ou outro consiga fazer isso depois de alguns dias. Por quê? Porque, de certo modo, as lágrimas, além de revelar e ser uma comunicação da nossa alma, do nosso ser, as lágrimas também invocam, como nós dissemos, um fim. E por invocar um fim do nosso percurso, da nossa vida, não compreendemos, de certo modo, entender o que está acontecendo. Agora, além disso, o choro também manifesta, como eu disse anteriormente, um arrependimento. Este arrependimento que não se dá só com as lágrimas. É importante compreender isso no nosso dia a dia, não? Que o pecado ele não se purifica com as lágrimas, mas com as ações. Então, se uma pessoa está perto de você, convive com você, qualquer coisa está chorando, está dizendo isso ou aquilo, começa a chorar e tudo mais, mas se as ações dela não são mudadas, de fato, não são as lágrimas que purificam ou que lavam o nosso jeito errado de ser, são nossas ações. Agora, exatamente pelas lágrimas comunicarem o nosso interior, então nos dá essa possibilidade, de certo modo, a entender que a pessoa pode abrir uma brecha na sua vida para que as suas ações também continuem, ou comece ou continue o seu choro. Tem uma outra situação de manifestar as nossas lágrimas, não? Quando nós estamos não conscientemente controlando a nossa vida. Você já viu a pessoa que quando bebe e acontece alguma coisa começa a chorar? Pois é, às vezes é preciso muitas vezes estarmos inconscientes para que as nossas lágrimas comuniquem o que está dentro de nós.
Você conheceu aquela pessoa que, quando bebeu, que escutou a música, chorou? Pois é uma forma das lágrimas comunicar o seu interior. Mas como é uma pessoa tão vazia hoje de sentimentos, ela não conseguiu dizer isso conscientemente. E aí, de uma forma inconsciente agora, por meio da música com bebida, ela consegue agora externar aquilo que o seu íntimo, a sua alma está passando. Por isso que as lágrimas, ela é sempre uma comunicação, é sempre uma linguagem da nossa vida e da nossa alma. Bom, eu termino sempre com uma citaçãozinha bíblica, não? Para ajudar a entendermos como de fato aconteceu essas situações na vida do nosso choro. Tem na Bíblia, uma passagem bíblica muito bonita, que é de Lucas, no capítulo 7, que fala de um momento de um choro. Acho que vocês vão lembrar agora, aquela mulher pecadora e que ama. E aparece na Bíblia, quando Jesus chegou, por exemplo, foi convidado para comer numa casa de um fariseu, e Jesus chegou ali, começou a almoçar, a comer, enfim, e ali naquela comida chega uma senhora que começa a lavar os pés de Jesus. Lembram agora? Diz assim, é o capítulo 7 de São Lucas, no versículo 44. Diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. É claro que o choro aqui, ela é uma linguagem, sim, mas é uma linguagem de quem ama, de quem se arrepende. Então, só é possível ter uma lágrima, uma comunicação de uma lágrima verdadeira, quando você ama, quando você se arrepende. Agora, interessante aqui entender essa diferença, não? Você chora, não é porque você se arrependeu, você chora porque você ama. Se você chorar só pelo arrependimento, vai lhe causar depois a necessidade de você encontrar o que ama para te manter firme. Por exemplo, veio aqui na minha cabeça agora, aquele senhor que chega para a mulher chorando, arrependido, dizendo que não mais vai fazer aquilo. Aquele senhor que chega chorando, dizendo para os filhos, pedindo perdão, desculpas, que nunca mais vai repetir. Só que se as suas lágrimas forem só por arrependimento e não por amor, no outro dia ele volta a fazer. Então a manifestação, a comunicação da linguagem da lágrima se dá por causa do amor. Tanto é que não me veio aqui na minha cabeça agora uma outra passagem bíblica, quando Jesus estava naquele percurso do processo de julgamento. Ali aparecem umas mulheres, e nessas mulheres que apareceram, começando a chorar, Jesus disse, não chores por mim, choreis por vós mesmo e pelos seus filhos. Por que ali Jesus disse aquilo? Porque naquele tempo, segundo a compreensão e mentalidade da época, poderia, de certo modo, algumas pessoas serem pagas para chorar nos velórios. E Jesus sabiamente diz, não chores por mim. Ou seja, eu não preciso de choro falso, fantasiado. Eu preciso de pessoas que chorem por amor. Por isso que Jesus vai lá e diz para elas, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Ninguém chora só por um sinal de arrependimento apenas. Todo mundo chora por um sentimento de amor. É aqui onde está a grande esfera da compreensão da linguagem das lágrimas nos dias de hoje. Porque como nós estamos passando por este vazio de sentimentos e, ao mesmo tempo, de amor verdadeiro, puro, nós não conseguimos muitas vezes encontrar as razões pelas quais nós choramos. E aí vivemos constantemente angustiados. E a forma de nós nos libertarmos dessas angústias é programando o nosso choro. Por isso, repito, aquilo que eu dizia que você está entrando agora, nosso choro hoje, ele é muito mais programado do que espontâneo. Por isso que nós vivemos nesse vazio de sentimentos, nesse vazio de pensamentos e nos vazios dos choros verdadeiros, que nós programamos a nossa angústia para ser libertada exatamente em determinados momentos. Como, por exemplo, quando eu dizia naquela missa que me faz chorar, me sentir mais leve, como naquela palestra. E daí veio uma outra consequência da comunicação das lágrimas hoje, que é aquele sentimento de culpa, que ontem na nossa conversa sobre o perdão, eu tocava no assunto, não? De forma consciente ou inconsciente. E muitas vezes não compreendemos porque nós vivemos neste vazio tão grande. Que hoje
a gente consiga de fato encontrar as razões para que as nossas lágrimas sejam comunicações do amor. E que o Senhor nos ajude a compreender nesse tempo que nós estamos passando, as dificuldades de compreender os sentimentos do outro, que o Senhor nos purifique também, que as lágrimas sejam para lavar, como eu dizia antes, o nosso corpo e nos santificar. Que as lágrimas de hoje sejam também para nos fazer, de certo modo, purificar nossa alma. Oh, mas eu não consigo chorar, queria tanto chorar, eu entalo. Quando eu não choro, eu não consigo chorar porque eu entalo. O choro e as lágrimas, o pranto, é sempre aquela forma comunicativa de que Deus nos dá a cada dia. O Papa Francisco, para não faltá-lo, escrevendo sobre a santidade, ele tem aquela citação das bem-aventuranças: felizes os que choram porque serão consolados. Então vamos terminar falando sobre isso, porque no momento que nós estamos vivendo, enquanto nós estamos na busca muitas vezes da felicidade, tem um mundo que propõe exatamente o contrário. As lágrimas, elas são sempre contrapostas, por exemplo, com o prazer, com a distração. Ninguém consegue estar num lugar de distração chorando, a não ser que você estivesse ali já. Mas é impossível também entender o momento do pranto, do choro, no momento de entretenimento. Então, de certo modo, o mundo nos contrapõe o sentimento de divertimento com os sentimentos de lágrimas. E por dizer isto, o mundo apresenta que a vida é sempre boa. E por outro lado, nós vamos sentindo que a vida não é sempre boa. A vida é uma construção. E esta construção vai nos fazendo dias ser dias bons, de entretenimento, dias de felicidade, de divertimento, e há dias de lágrimas, de dores, de sofrimento. E este mundo, de certo modo, vivido pela tecnologia, por tantas situações que você já sabe mais do que eu, ignora muitas vezes as nossas lágrimas. Ainda bem, quando você chora, tem alguém que você possa contar para enxugar as suas lágrimas. E aquelas outras que choram e não tem ninguém. Aquelas pessoas que choram de noite no travesseiro, no quarto, sozinha, porque o mundo, ela diz que esqueceu dela. Ainda bem que você talvez tenha uma pessoa que consiga enxugar as suas lágrimas quando ninguém está mais por perto e você pode contar com ela a qualquer momento. E aquelas outras pessoas que não conseguem dizer os seus sofrimentos e conseguem carregar as suas lágrimas a vida toda dentro dela mesma, encharcando a sua alma, encharcando o seu espírito. Mas ainda diz no pensamento do Papa Francisco, não citando aquelas bem-aventuranças, felizes os que choram, que o mundo não quer chorar. O mundo ele prefere muitas vezes ignorar situações dolorosas, cobrindo, escondendo-as. E nós que vivemos no dia a dia, por baixo dos panos, digamos assim, que o mundo nos dá, nós sabemos que a vida é muito mais concreta daquilo que o mundo nos fantasia. O mundo é muito mais concreto do que aquilo que daqueles influência digital que apresenta sempre sorrindo. Então o mundo é muito mais forte do que isso. E por isso o mundo gasta muitas vezes energias para fazer a gente escapar de situações difíceis, do sofrimento sobretudo. E, de certo modo, o mundo nos ajuda a dissimular um mundo completamente fora da realidade. Um mundo como se nunca existisse e que sempre faltasse a cruz. É impossível em nosso tempo viver assim. E agora, o mundo não nos ajuda mais a transpassar da cruz, do sofrimento, e por isso não tem ninguém que nos ajude a curar o nosso coração, nem enxugar as nossas lágrimas. E aí cada vez mais nós vamos começando a viver a profundidade da vida. E esta profundidade da vida nós só conseguimos encontrar quando somos autenticamente felizes. Em 1962, antes um pouquinho, tinha uma oração na igreja católica que era muito bonita, que esta oração se tornou muito conhecida. E naquela oração dizia assim: Senhor, dai sempre-nos a graça de brotar do nosso coração duro corações de lágrimas de arrependimento. Dizia com essas palavras: Deus onipotente e mansíssimo, que fizestes brotar da rocha uma fonte de água. Lembra daquelas 5 fases do batismo que nós dizíamos? Para o povo sedento, arranca da dureza do nosso coração lágrimas de arrependimento, a fim de que possamos chorar os nossos pecados e merecer pela tua misericórdia o perdão. Havia sim
ali em 1962, antes esta fase de oração, para pedir que nós chorássemos também o arrependimento. Se você vive com uma pessoa que nunca erra, se você vive com uma pessoa que sempre é perfeita, se você trabalha com uma pessoa que sempre quem é errado são os outros, se você convive com uma pessoa que nunca se sensibilizou com ninguém, ela só pensa nela, você ofereça para essa pessoa esta oração, tá bom? Se você conseguir encontrar por aí, aquela oração de pedir que brota de dentro do nosso coração, aquelas verdadeiras lágrimas de arrependimento, para podermos depois chorar nossos pecados e obter a misericórdia de Deus. É importante nós compreendermos isso. Então, se a pessoa é consolada, ela também pode e deve ser consolada por nosso Senhor, e não como o mundo nos mostra, como o mundo nos apresenta. E assim essa coragem de compartilhar o nosso sofrimento alheio, deixar de fugir das situações dolorosas, não é simplesmente mais agora um ato de covardia, mas um ato real da nossa vida. Desta forma, vamos começando a descobrir que a vida tem sentido socorrendo a aflição do outro, socorrendo a aflição do outro e da outra pessoa com quem nós convivemos, temos um apreço, compreendendo as suas angústias, aliviando muitas vezes as suas dores, os seus sofrimentos. Esta pessoa, no fundo, ela começa a sentir que é carne. É como se a gente vivesse hoje como máquinas, não tivéssemos mais sentimento, não parássemos mais. Eu tenho dito ultimamente para algumas pessoas que esse tempo nosso de isolamento social, de pandemia, é aquele momento de nós conversarmos e voltarmos para dentro de nós mesmos. Nós estávamos como máquinas, trabalhando dia e noite, sem ter tempo para nada. E agora é um tempo para nós sentirmos que somos carne, de tal forma que tem uma forçazinha invisível de um vírus que a gente não consegue enxergá-lo e estamos com medo. Então é o momento de nós pensarmos que somos também carne. Ter medo que também temos nossas feridas, temos nosso coração muitas vezes angustiado, e compadecer-se das distâncias que muitas vezes ainda são superadas. Então hoje, refletindo sobre as lágrimas, a linguagem das lágrimas, vamos saber chorar com os outros. Isso nos ajuda muito a entender. Saber chorar com os outros é uma forma também de compreender a comunicação em nossos dias, sobretudo a linguagem das lágrimas. Muito obrigado.